Oi, pessoal. Guimarães Rosa já dissera: o que a vida quer da gente é coragem. Essa frase define bem a minha convidada de hoje, a jornalista Roberta Zantetti. Roberta trocou a estabilidade de um programa bem-sucedido na Rede Minas, o Brasil das Gerais, para se dedicar ao projeto Sou 60, que trouxe de uma forma simples e eficiente tudo que se relaciona ao processo de envelhecimento. O projeto cresceu, virou livro, site, foi para o YouTube e para a televisão. Vamos saber disso tudo a partir de agora. Roberta, seja muito bem-vinda. Opa, obrigada, Guilherme, pelo convite. Adorei. Obrigado, Roberta. Eu que agradeço a sua gentileza. Ô, Roberta, depois de 16 anos apresentando o Brasil das Gerais na Rede Minas, qual foi o gatilho que te impulsionou a mudar e a recomeçar a sua carreira? Ia completar 60 anos de idade e fui fazer uma palestra num determinado lugar que eu havia sido convidada e tudo. E sempre depois das palestras, vem as pessoas conversar. Ah, eu gosto do seu programa. Ah, eu lembro disso. Aquela questão da memória afetiva, né, que o Brasil das Gerais criou, e isso é muito bom. Aí veio um senhor, um médico, e falou para mim: Nossa, eu acompanho você desde quando você era jovem, bonita e magra. Eu já emagreci bastante, viu? Não foi por causa dele, não. Evidente que ele queria era me elogiar e isso foi muito bom para mim, sabe? Aí eu saí, fui para a TV. Hoje eu não estou na Rede Minas mais. Eles transmitem o programa, mas sou 60, mas eu não estou lá mais. Mas eu voltei para a TV pensando. Eu já estava pensando há um tempo, sabe? Porque 16 anos fazendo a mesma coisa é complicado, e uma TV pública sem muita estrutura, né? E televisão é uma coisa que fica caro, né, gente? E eu querendo fazer coisas novas, não tinha condição, porque se um programa vai ficando muito tempo no ar, você tem que ir mudando, senão as pessoas ficam desinteressadas, né? Mas aí eu pensei, gente, eu tô fazendo 60 anos. 60 anos eu estou me tornando velha. Porque é verdade, né? Depois dos 60 anos. Aí foi aquela coisa, foi na minha cabeça, cheguei na TV e falei, eu vou mudar tudo na minha vida. Eu não quero fazer mais o programa Brasil das Gerais, achava que ele já estava meio anêmico, sabe? Eu quero um novo projeto e eu quero falar de envelhecimento e velhice. Comecei a estudar, Guilherme, estudar, fazendo o projeto do programa de TV para oferecer à televisão, né, a emissora. Estudei desse estudo, falei, vou escrever um livro, porque aí eu entrevistei muita gente, eu li muito estudo, eu li muito livro. Você vê minha biblioteca aqui de livros sobre velhice, eu tenho assim uma quantidade enorme, adoro. Aí fiz o projeto e tudo, aí apresentei, eu continuava fazendo o Brasil das Gerais, apresentei a diretoria da TV, eles adoraram a ideia, deixei o programa. E aí acabei, falei assim, vou lançar esse livro, lancei o livro, que era justamente o que eu queria, porque é muito complicado ficar velho no Brasil. É complicado. É isso que eu quero te perguntar. Nessas suas pesquisas, você chegou a alguma conclusão em relação à nossa sociedade? A nossa sociedade está preparada para o envelhecimento? O problema do brasileiro, da brasileira, é que ninguém aceita a velhice. Ninguém você reparou? A pessoa fala assim, eu não, eu tô envelhecendo, mas eu tenho espírito jovem, né? Você vê como é que é usada tantas palavras que remetem à juventude para como se fosse qualificar a velhice, sabe? Não, eu sou velha, mas peraí, né? Gente, não tem essa, a gente fica velho, a velhice é uma fase da vida. Você vê que no Brasil ninguém aceita a palavra velhice, todo mundo, sou idoso, não, estou na melhor idade, estou na felicidade. Essas coisas, e eu entendo isso. Não é tão fácil, porque nessa pandemia ficou muito claro o preconceito contra os velhos. Ficou claríssimo.
né? Claro que nós, velhos, né? Eu já sou velho, eu tenho 65 anos, a gente tem maior risco, sim, se contrair o vírus, a gente tem mais risco de morte, tanto que a gente vê aí o número, a maioria de mortos é velho, né? Mas por outro lado, a gente se protege mais, a gente tem mais resiliência. Então, assim, a gente consegue viver melhor. Essa é a minha análise, né? Mas, assim, que existe preconceito, velho no Brasil, idoso, é sinônimo de gente inútil, né? Gente que não tem mais criatividade e não é nada disso. Pelo contrário, a pessoa, quanto mais experiência de vida ela tem, ela é mais criativa. Agora, ela precisa acreditar nisso, né, Guilherme? Porque é tanto preconceito, né, que vem de fora, que você já começa a se sentir meio sem possibilidade. E não é verdade. Eu descobri que depois dos 60 tem tanta possibilidade. Nossa, eu estou descobrindo tanta coisa. E as pessoas podem descobrir tanta coisa, sabe? Só mais uma coisinha para não alongar. Tem muita gente aí que dá receita. Para você ficar velho, precisa disso, ter economia de dinheiro, precisa de atividade física, precisa de alimentação muito boa, precisa de ler sempre. Tudo certo. Só que qual é a porcentagem da população que tem acesso a isso, né? Geralmente, os velhos pobres ainda estão trabalhando. Se não estão trabalhando, estão em casa ganhando um salário mínimo, sustentando a família, porque os filhos estão desempregados na pandemia e trabalhando. Então, não tem essa. O que eu acho que é fundamental para a gente ter uma velhice boa, sabe, Guilherme? É a gente acreditar na gente. É a tal da autoestima, uma palavra tão desgastada que virou meio que clichê, né? Mas é autovalorização, você se sentir valorizado, você se sentir importante. Para mim, é isso. Roberta, você escreveu o livro Sou 60, Diário de uma Jornalista em Busca de Respostas sobre o Envelhecimento e a Vida. Quando você foi para o caminho da pesquisa sobre o envelhecimento, você chegou a fazer uma reflexão sobre o olhar que você tinha antes de mergulhar de cabeça nesse projeto? Sim, claro. Aliás, eu ainda tenho dificuldade com a velhice, com o fim. É com o fim. Porque eu acho que as pessoas não gostam muito da velhice, é porque é a última fase da vida. Ô, gente, mas eu cheguei, vamos cair na real, que é muito mais fácil, né? Não tem jeito, nós todos vamos morrer. Isso faz parte da vida. Então, agora, morrer velho é muito melhor do que morrer jovem. E a gente vê a quantidade de mortos jovens que a gente tem aí no Brasil por conta de violência, essa coisa toda, né? Mas eu também tinha muita dificuldade. A minha mãe morreu com 90 anos de idade. Nossa, se eu pudesse voltar atrás, ela sim, ela foi a minha amiga e eu amiga dela e companheira durante muito tempo. Eu que levava no médico, eu que comprava tecido, mandava fazer roupa para ela, eu que isso, eu que aquilo, quer dizer, os meus irmãos todos também, mas eu, pelo fato do meu horário de trabalho na época, eu tinha mais disponibilidade, né? Então, assim, agora, quando ela ficou doente um mês e morreu. Eu já não dei conta. Eu não dei conta. A hora que ela mais precisava de mim, sabe? Ainda bem que aí eu tinha os outros irmãos que fizeram esse trabalho que eu não dei conta de fazer. Então, assim, na verdade, nem é a velhice, é uma dificuldade enorme com a morte. Mas aí eu tenho um trauma infantil, até conto no meu livro e tudo, que eu tinha uma babá que me encostou num defuntinho, eu tinha 5 anos de idade. Então, para mim, morte sempre foi uma coisa muito complicada. Eu já perdi irmãos, pai e mãe, 3 irmãos, eu nunca toquei numa pessoa morta. Nunca tive coragem. Mas é porque é uma coisa que eu não consegui resolver.
Já fiz terapia, já fiz tudo. Como eu não consegui resolver, Guilherme, eu falei, peraí, precisa de encostar numa pessoa morta? Precisa, né? O legal é o que você foi para aquela pessoa na vida. Eu tenho certeza que eu fui uma filha muito bacana com a minha mãe. No finalzinho eu não dei conta, mas eu arrependo disso. Se fosse hoje, eu ia forçar a barra. Como assim não dá conta? Tem que dar conta e pronto, acabou. Mas foi o que aconteceu e eu estou em paz com isso. Ô, Roberta, você falou em terapia. A terapia foi importante para você nesse seu processo de compreender o que é o envelhecimento? Guilherme, eu acho que terapia, eu agora até não estou fazendo, não, mas agora já estou olhando uma terapeuta e vou te contar por quê. Eu acho que terapia tinha que estar na cesta básica, sabe? Para todo mundo, principalmente pela questão do autoconhecimento. Ô, Guilherme, você chegar na velhice sem se conhecer, sem saber quem que eu sou, sabe? O que que eu fiz na vida até o... É muito complicado. E eu cheguei aos 60 sem me conhecer direito, embora eu tenha feito terapia várias vezes na vida. Mas eu não dei sorte de ter conseguido achar alguém que, sabe, que me ajudasse de verdade. É claro que também cada um ajudou um pouquinho, esse um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a colar, a gente vai crescendo. Mas o que eu fiz agora na pandemia foi o seguinte: eu estou em casa ainda, né? Sai para ir supermercado, farmácia, coisa rápida, porque eu morro de medo de Covid. E estou em casa, mas eu fiquei em casa, mas eu não fiquei só em casa, eu fiquei a maior parte do tempo dentro de mim, sabe? Eu entrei para dentro de mim, uma coisa parece meio doida, sabe? Mas não é. Aí eu comecei a fazer, sabe, tipo um relatório da minha vida, pensando como que eu era, a questão da desorganização. Gente, eu sou assim. Agora eu posso falar que eu era, que eu estou mudando, melhorando. Dou 2 passos para trás, um para frente, um para frente, 3 para trás, e assim eu tô indo, sabe? Ô, Roberta, mas tem sido foi doloroso ou tem sido doloroso esse processo de se autoconhecer depois dos 60 anos? Não, tá sendo maravilhoso, maravilhoso. Eu tô gostando mais de mim, apesar de tudo, de todas as dificuldades, né? Mas eu sei que eu comecei a olhar e perguntar por quê? Porque a gente se conhece através das perguntas, não é através das respostas, né, Guilherme? Aliás, a beleza está nas perguntas, não nas respostas, na minha humilde opinião. Comecei a fazer um monte de pergunta e revisar um monte de coisa. Foi uma revisão. Eu precisei de chegar aos 65 anos para ver assim tanta coisa que eu passei. Guilherme, eu passei coisa demais. E eu tô gostando mais de mim, é que eu tive a humildade de começar a ver. Eu fiz muita coisa boa, sabe? Eu acho, mas eu também errei demais da conta. E erros que não eram necessários. Errei, mas tudo bem. Tudo é aprendizado, né? Eu acho, eu tenho 2 mantras: que envelhecer é aprender, aprendizado a vida inteira, e que é sempre tempo de tudo, gente, de aprender, de se autoconhecer, de começar a fazer algo que você sempre quis e não fez, e aí a velhice é uma oportunidade maravilhosa. Então, assim, eu tô me admirando, coisa que eu nunca fiz na vida. Ah, autoestima baixíssima. Na época do Brasil das Gerais que você falou, né? Eu ia em supermercado, todo mundo me parava para conversar e elogiava. Nossa, porque vocês. Eu nunca achei que era para mim. Sinceramente, eu sempre achava, essa pessoa tá sendo falsa. Comigo não é. Entendeu? Então, assim, hoje eu já aceito e tudo. Não, negócio meio doidão, sabe? Mas é a vida, né, Guilherme? É a, não, é a vida, e como que a vida, ó, Roberta, as pessoas, na verdade, elas podem mudar a ideia em relação à velhice. Sim. Ou a velhice, para mim, e eu tô te falando isso com a maior sinceridade do mundo, é a melhor fase da vida. Sim,
A velhice para mim, é uma época de descoberta. É uma época, eu não gosto de eufemismo tipo, melhor idade, felicidade. Não. Mas, para muita gente, é sim a melhor fase da vida. Porque é Ô, a fase que ela está podendo fazer um monte de coisa que ela queria e ela não teve chance. Ô, Roberta, você conseguiu, ao entrar na casa dos 60, administrar melhor as suas emoções? Se você compara, com idades anteriores? Sim, claro. Sabe por quê, Guilherme? Eu acho que uma das coisas que define a velhice é que você perde a ilusão. Você não perde o desejo de viver, o tesão pela vida, o tesão mesmo. Porque tem muita gente, um preconceito é esse, né? Que velho não transa, não tem desejo sexual. Tem sim, tem sim. Mas assim, você perde a ilusão. Então, você consegue dar uma baixada na bola, sabe? Você tem sentimento e tudo, mas você sabe. Você já sabe assim, aquele negócio, aquilo vai dar. Você já sabe no que aquilo vai dar. Quando você vê alguma coisa, né, e tal. É que eu falo, o ímpeto, nada substitui o ímpeto do jovem, mas nada substitui a experiência, o tempo de vida do velho, sabe? Então, assim, eu acho que a gente vai olhando com mais carinho, com mais, sei lá, não existe aquele ímpeto, sabe? Então, eu acho que sim, eu consigo administrar as minhas emoções bem melhor. Você acha importante, programas televisivos voltados para o público de 60 anos? Como que você tem visto? Eu acho não só importante, como é obrigação. Tá lá no Estatuto do Idoso, tem que ter. O Sou 60 foi o primeiro programa de TV pública no país a discutir a questão do envelhecimento. E para falar a verdade, eu acho que foi o primeiro de tudo para o formato do programa, tá? Para discutir, não é? Porque tem vários, tem alguns programas, mas infantilizam o idoso e tal, e tal, e tal. Bom, eu com esse programa Sou 60, eu entrevistei pessoas, entrevistei um senhor de 70 e, sei lá, 8 anos, uma coisa assim, que ele, aos 73, ele começou a fazer esculturas enormes, maravilhosas, ele nunca tinha feito na vida. Sabe, ele se descobriu, tanto de gente que está se descobrindo depois dos 60, 70, 80. É a coisa mais linda do mundo, sabe? Enquanto tem vida, a gente tem que procurar, sabe? Porque essa vida, Guilherme, para você que é jovem, mas uma das coisas que a gente constata como a vida passa rápido. Então, vamos realizar o que a gente pode. Tem cor. Eu também, assim, eu sonho só com o que eu posso. Também não adianta. Eu ficar sonhando com uma coisa que eu sei que vai ser muito difícil. Os meus sonhos são bem palpáveis, sabe? Dá para eu fazer. Então, aos poucos, eu tô indo, tô realizando as minhas coisas. Ô, Roberta, você disse em algumas entrevistas que quer deixar um legado. Como que você quer que as pessoas se lembrem da Roberta Zampetti a partir desse seu projeto, que já está aí há 5 anos, o Sou 60? Acho que a gente se torna imortal é na memória das pessoas, sabe? O que eu quero ser lembrada, sem, sei lá, sem querer muito, né? É uma pessoa que fez muito pouco, mas fez alguma coisa para gente acabar com essa coisa que velhice é ruim, que velhice é o fim, que é isso, que é aquilo. Não é, não. É uma fase da vida, sabe? Então, assim, mostrar as coisas boas que a gente pode realizar, dar ideias para as pessoas, porque às vezes elas estão em casa lá, não tem ninguém para falar, mas opa, você pode fazer isso. É desde uma coisa bem pequenininha até projetos maiores, sabe? Isso é que eu queria deixar como legado, se Deus me der essa oportunidade. E aí você se torna imortal. Sabe, como a vovó lá do interior de Minas, aquela que fazia um bolo, as pessoas não esquecem, falam assim:
A dona Anitta, nossa, aquela, isso as pessoas comentam 50 anos depois. Nossa, aquela, ela fazia um bolo que até hoje as pessoas lutam para fazer igual e não conseguem. Isso é legado, né? É na memória das pessoas, sabe? Ô, Roberta, envelhecer é bom? É ótimo. Ó, o que não é bom é morrer cedo. O povo não quer envelhecer, não quer ficar velho, mas também não quer morrer cedo. Ó, gente, não tem saída, não. Vamos aceitar e viver, porque a gente fica em paz. Eu estou em paz com a minha velhice, sinceramente. Quem é a Roberta avó? Ah, nossa, sou apaixonada pelos meus netos. Eu acho, olha, o que eu faço para criar memória afetiva neles, ô Guilherme? Porque eu acho que é fundamental, sabe? Então, assim, os meus netos, eles, eu não sei, eles me preenchem, tal, mas hoje o que me dá mais prazer no mundo é estudar, adoro estudar e aprender coisa nova, mas em primeiro lugar, são os 2 dias por semana que os meus netos vêm aqui para casa, que eu compro o livro, leio com eles e que eu faço. Então, eu faço de tudo. Vamos sair com os cachorros, passear. Vamos fazer aquilo, vamos jogar um jogo. E a leitura, eu sento e leio para os dois os livros, enceno. Você precisa de ver, eles ficam assim, parados, olhando, sabe? E depois querem, faço perguntas sobre o livro e da história, e depois sobre a vida deles, pego um pouco da história para perguntar, fazer perguntas sobre eles mesmo. Então, assim, a gente vai enriquecendo, sabe? Porque o meu sonho também é deixar no legado neles, lembrar assim, nossa, a nona, que eles me chamam de nona, porque meu marido é italiano, então é nona e nona, né? Aquela nona, aprendi isso com ela. Eu acho que Ah, Roberta, eu quero muito agradecer a sua gentileza e disponibilidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. ô Guilherme, você é um fofo, viu? Eu é que te agradeço a oportunidade. Como diz, eu sou do interior, né? Quer dizer, eu nasci em Belo Horizonte, mas eu sempre, minha infância toda foi em Conceição do Mato Dentro, sou do interior, então o povo do interior fala assim: desculpa qualquer coisa, viu? Ah, imagina! Roberta, eu não posso encerrar sem pedir para você, por favor, para deixar todos os contatos do Sou 60, site, canal no YouTube. O espaço é seu. Gente, eu hoje invisto mais no meu canal do YouTube, que é onde eu tenho renda hoje, né? É youtube.com/barra sou60, numeral. Tô no Instagram, que hoje é uma rede muito legal, né? Que é @Roberta Zampete. E tô lá, então os contatos são esses aí mesmo, tô aí, tô em tudo, Facebook, Roberta Zampete, programa Sou 60, onde tiver Sou 60, eu tô lá. Maravilha, Roberta. Eu quem agradeço. E a você que assistiu essa entrevista, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Todos os contatos que a Roberta Zampetti disse aqui na entrevista, claro, estarão descritos para você assim que o vídeo for ao ar. Na semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos de volta com uma outra entrevista. Um abraço e até lá!